Toda vez que você for responder, você responde olhando pra cá, tá? Ó, o olho da câmera é a lente. Tá bom, tá bom, já falou. Sempre respondendo pra cá. Tá bom. Não olha pra mim. Já falou, já falou. Não olha pra mim. Olha meu boneco aí. Não olha pra mim. Tá? Ó, eu vou te fazer algumas perguntas. Mas primeiro, eu preciso que você se apresente. Então você precisa, olhando pra cá, falar seu nome, Meu nome é Isabel Cristina Iube Alves. onde você... Calma, você vai falar tudo junto. Seu nome, onde você nasceu e a sua idade. Mas já Olhando tá pra querendo cá. demais, querendo saber minha idade pra quê? Importa? Importa. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia, eu tenho 51 anos, nasci no Rio de Janeiro e estou aqui para ser entrevistada. Meu nome é Isabel Cristina Iube Alves, nasci em Itapemirim, Espírito Santo. Ai, palhaçada essa minha idade. 66. Joga na cabeça, viu? A gente era uma família de classe média. Meus pais tinham 3 filhos, eu era a filha do meio. Meu pai era servidor público. Há alguns anos, do Banco do Brasil, era classe média. As coisas eram mais fáceis em relação, né? E difícil para outras coisas, para criação. Mas toda a vida tivemos estudo. Nunca faltou nada, né? Falavam muito, né? Não tinha empregada, né? Minha mãe trabalhava muito. Mas foi uma infância muito boa, minha infância foi muito feliz. Na época que eu era adolescente, a grande diversão era ir para casa dos amigos sempre e andar nas ruas, ficar embaixo dos blocos. Meu pai bastava olhar, a gente já sabia o que ele queria dizer. A gente tinha muito respeito pelos pais, não é igual hoje não. Era assim uma relação fechada, né? Ninguém tinha assim aquela liberdade, né, dos pais conversarem com os filhos, de falar, mas era uma relação bonita. Hoje eu vejo a relação, a gente era muito presa, né? Por isso que muitas vezes as pessoas faziam muitas coisas escondido. Mas era uma relação bonita, uma relação de respeito, de amor. Era um namoro escondido, de pegar na mão, se beijar na boca, vai comer, ó, se me beijar, se me der um beijo, vai comer urubu podre. Então ninguém beijava. E era assim, era muito simples, era muito ingênuo. A gente não tinha maldade. Já tinha uma coisa muito forte aqui em Brasília, um movimento de rock, assim, de rock nacional, bem forte. Então, uma coisa que a gente fazia muito era ir para esses showzinhos de rock da cidade, né? Foi uma época que apareceu Legião Urbana e começou esse movimento bem forte. Brasília ficou com essa fama de ser uma cidade do rock mesmo, né? Uma cidade que a música predominante era o rock. Então era coisa, a gente assistia showzinho. Andar nas ruas, ficar embaixo dos blocos, brincar ao ar livre, brincar assim, né? Adolescente, sair, passear. Mas sair muito, talvez não seja tão diferente assim dos adolescentes que gostam de sair. Sim, algumas coisas muito importantes, como o fim da ditadura,
depois o impeachment do Collor, né, aquele movimento do Diretas Já. Porque foi a primeira vez que eu vi, e eu não acompanhei, não fui, né, não participei ativamente, assim, estando no meio das pessoas, mas era muito veiculado na televisão esse movimento. A gente não tinha votação direta, né? Depois do golpe de 64, o povo parou, foi excluído do processo eleitoral, né? Não podia mais votar. Aí, acho que com a Constituição de 67, veio formar o colégio eleitoral, e aí o presidente era escolhido por esse colégio. Então, em 83, teve uma emenda constitucional do Dante de Oliveira, se não me engano, e aí começou esse movimento todo para mudar a Constituição e a gente finalmente poder votar, né? As pessoas poderem ir às urnas, a votação direta, né? Então foi um movimento muito impactante. Foi um movimento foi muito presente assim nas conversas que a gente ouvia, e foi uma mobilização mesmo. Infelizmente, né, como todo mundo já sabe, a gente não conseguiu fazer com que a emenda fosse aprovada e a Constituição se manteve, excluindo o povo da votação direta e mantendo a votação pelo colégio eleitoral. Mas daí já foi em 84, se não me engano, e daí a coisa começou, os movimentos pró-democratização começaram a avançar, e aí a gente chegou à Constituição de 88 já com a votação direta. Mas foi muito impactante porque teve um movimento na Câmara dos Deputados, em frente à Câmara dos Deputados, né, em que as pessoas com bandeira, tinha uma bandeira gigantesca, as pessoas embaixo da bandeira. Foi muito bonito. As imagens desse momento assim são muito emocionantes. Eu nunca gostei de política. A mim não, eu gostava da bagunça. Penduraram o caminhão cantando, e eu com as vassourinhas penduradas. Adorava, né? Me dedicaria mais a fazer uma coisa que... Casei muito nova. Eu não teria casado nova. Não teria largado meu emprego para casar. Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu me engajaria mais com a cidade, assim, tentaria conhecer um pouco melhor a cidade, a realidade da cidade. Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de coletivo fazendo coisas bacanas. Eu acho que eu me envolveria mais, assim, mais cedo com esse tipo de ação.